O mito do sertão parte, mas deixa um legado para a história. Uma história marcada pela resistência e sobrevivência moral e política. Não posso deixar de reconhecer os méritos do homem público e agora mito, Miguel Arraes de Alencar. Eu faria qualquer coisa pelo povo, menos me dobrar. Lembro-me bem de algo que ele disse, até de forma bem humorada, referindo-se à prisão política quando esteve nos cárceres de Fernando Noronha. Ele disse, olha, eu acho que foi muito bom aquele ano de prisão, eu aprendi muito, eu estudei muito, eu refleti muito, amadureci as minhas convicções. Seria muito bom que todo político pudesse ficar um ano preso para estudar, para aprender, para refletir. Miguel Arraes de Alencar não curvou-se ante os fatos. Preferiu seguir o caminho do coração. A atitude pessoal de Arraes jamais foi uma atitude radical. Foi sempre uma atitude conciliadora. Nossa tarefa central é organizar o povo. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Podemos dizer que de Arraes, aquilo que Euclides da Cunha falava na distinção entre o jagunço e o cangaceiro. Ele dizia que o jagunço era um homem paciente, que era um homem perspicaz, que era um homem calmo, e contrapunha ao jagunço cangaceiro, que era, de certo modo, um homem da faca, um homem do tiro, de pavio curto. E o Arraes, aliás, essa é uma imagem que também já se fez em Pernambuco, ele era um desses jagunços da política memorável e simbólica do passado. Conhecia a alma do sertanejo e se identificava com eles. O seu falecimento deixou, naturalmente, um certo vácuo na vida de Pernambuco e, por que não dizer, na vida do nosso país. E devo também acrescentar que despertou uma grande comoção na comunidade pernambucana e, por que não dizer, na comunidade nordestina. Sou sertanejo como vocês, da Serra da Chapada do Araripe. Mas saí de lá muito cedo, sem ter perdido a ideia da minha terra, sem ter cortado os laços culturais que me unem com a minha pequena cidade. Nesse país continente que a gente chama Brasil, no miolo do Nordeste, onde o meio é mais hostil, onde a caatinga é mais fina, a providência divina fez um chapadão viril. Araripe, disse o índio, deu nome com razão, era o rio das araras que hoje não há mais não, tal como o porco queixado, a guariba, bola e pintada não tem mais nesse rincão. Chapadão do Araripe, beleza sem outra igual. Mataria exuberante, clima ameno, especial, altitude avantajada, média de chuva dobrada em face ao sertão central. Miguel Arraes começou na vida pública em 1948 como secretário estadual da Fazenda na gestão do então governador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho, jornalista que anos mais tarde viria a assinar como representante da sociedade o pedido de impeachment do ex-presidente Collor. Em 1950, Arraes candidatou-se a deputado estadual. Ficou como suplente, assumindo depois o mandato. Em 54 e 58 foi reeleito. Em 59, ganhou a eleição para prefeito de Recife. Em 62, chegava pela primeira vez ao governo de Pernambuco. Foi meu primeiro voto na vida. Eu tinha 18 anos e votei nele em 1962. E
O slogan era a poeira volta em Arraiz. A poeira dos bairros pobres de Recife. A poeira do sertão. E o que é incrível é que 43 anos depois, ele não deixou de manter esse compromisso. Ele morreu como quando começou na política, com as mesmas ideias, os mesmos compromissos, a mesma postura. Por isso, é um raro exemplo na história política brasileira de coerência e compromisso com o povo. Arraiz deu início a uma avançada administração popular com ações voltadas para os trabalhadores rurais. Pernambuco era o epicentro do movimento das ligas camponesas, que vivia o seu auge. O Acordo do Campo, que marcou muito o primeiro governo do Dr. Arraiz, em 1963, foi o primeiro grande pacto entre trabalhadores e empresários. Num setor extremamente complexo, que era o setor canavieiro pernambucano, com forte tradição da elite açucareira, com muitos preconceitos. E nós tínhamos, o Brasil tinha, naquela época, há alguns anos conquistado, no governo do presidente Vargas, direitos trabalhistas que eram muito mais exercidos pelos trabalhadores urbanos do que uma realidade no campo. E a atividade sucalcoleira tem toda raiz, muitas raízes na história econômica de Pernambuco, né, desde o descobrimento. E ali existia cerca de 1/3 dos municípios do nosso estado, e o grande carro-chefe da nossa economia foi, até os anos 70, a atividade sucalcoleira. E um quadro da casa grande, uma opulenta, vivendo como se vivia nos grandes países da Europa, e de trabalhadores sem os menores direitos, muito próximos à escravidão. E o Dr. Arraiz chega ao governo e faz com que a lei seja cumprida naquela realidade onde não existia lei para os pequenos. E faz sentar à mesa os usineiros, os fornecedores e donos de engenho e os trabalhadores. Esse foi um choque cultural, político para a realidade pernambucana naquele momento. Um usineiro sentar na mesma condição diante de um governador com trabalhadores em busca de que se cumprisse a lei. Ali se marcou um primeiro grande acordo no campo brasileiro, no momento em que o campo respirou, além de conquistar seus direitos, conquistar outros passos da cidadania, como o acesso à terra, a legislação do sítio, e num momento de muita ebulição política e animação política no ambiente de Pernambuco. Data dessa época o nascimento do mito Arraiz, que era adorado quase como um santo por milhares de moradores do interior do estado. Lá, dizem que o socialista era capaz de fazer chover e que, com um toque, podia realizar milagres. A fé do povo em Arraiz era tanta que as pessoas disputavam um pedaço de roupa dele como sendo a relíquia maior do mundo. Eu me lembro que, quando da campanha do governador Jaba Vasconcelos, no ano de 1989, 90, nós tínhamos um comício no interior e o Dr. Arraiz estava certo de ir. E o interior, no caso, era a Zona da Mata, que é uma região exatamente da cana-de-açúcar, onde ele é praticamente um ídolo, né, um semideus. O Dr. Arraiz não foi. Mesmo assim, os camponeses que subiam no palanque, tremendo, falavam nele, falavam para ele e se referiam a como se ele estivesse presente. Foi uma das maiores demonstrações que eu já assisti até hoje, mesmo ele estando ausente, tá certo? Aqui eu já pude ver e já pude testemunhar, né? Já também no meu caso, numa vida política que tem quase 30 anos. Esse é um exemplo da adoração, praticamente da idolatria que o povo pernambucano, em particular o camponês, o homem do campo, tá certo? Tinha pela figura do Dr. Arraiz.
Arraes era parente do escritor José de Alencar, que talvez tenha influenciado o jovem Miguel a escrever o único texto literário a ele atribuído. Serra grande de olhos verdes, por que me chamas para o lado de lá? Deixa que eu fique aqui bem quieto com o meu bodoque, meu samurá. Cavalo de pau, gado de osso, corridas sem fim na terra quente, céu limpo, urubus bem altos, purificados pela distância. Serra grande e enganosa, por que me chamas e não me amas? Milhares pisaram teu dorso quente, teu manto verde como a esperança. Fugiam da fome, corriam do medo, comeram mandioca, roeram piqui. Teu chão se abriu para os receber, e tu, enganosa, fingindo bondade, salvaste alguns. Serra grande, feiticeira, já não resisto ao teu olhar. Se é que me amas, por que não me dizes o que tens do lado de lá? Toma meu bodoque, meu samurá. Será minha sorte, será meu penar. Serra grande, dona do tempo. Se não me dizes, deixa eu passar. Vou para bem longe, para outras terras, para meu destino, para meu penar. Datado de 1937, quando Arraes cursava o último ano da Faculdade de Direito do Recife, o poema escrito no caderno de um colega revelou-se uma premonição do que viria em 1964. Coube ao primeiro general-presidente da ditadura, Humberto de Alencar Castelo Branco, também parente de Arraes, fazer cumprir as duas últimas frases do poema. Vou para bem longe, para outras terras, para meu destino, para meu penar. Arraes não concluiu seu primeiro mandato de governador. Filiado ao Partido Social Trabalhista, PST, era um dos principais aliados do presidente João Goulart. Acusado de apoiar as ligas camponesas que lutavam pela reforma agrária no sertão nordestino, Arraes foi deposto em 1º de abril de 1964. Fortemente armadas, tropas militares cercaram o palácio do governo, pedindo a renúncia do governador. Arraes não obedeceu, alegando que seria uma traição aos eleitores que o elegeram. Prefiro ir para a cadeia a trair o povo, resistiu o governador. Grande campanha contra mim das chamadas elites pernambucanas. Ali mesmo recebeu voz de prisão, tendo perdido todos os seus direitos políticos. Recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes pelo general Justino Alves Bastos. Saiu num Fusca do palácio direto para a prisão. Ficou preso na ilha de Fernando de Noronha. Passou ainda pela fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, de onde foi libertado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, depois de 11 meses preso. No dia 25 de maio de 1965, saiu direto da cadeia para o exílio na Argélia. A ditadura queria encontrar uma forma qualquer que Arraes saísse. Então foi concedido um habeas corpus, mas disseram que esse habeas corpus poderia ser revogado. Essa é um pouco a história que se sabe, que poderia ser revogado e ele iria ser preso novamente. E foi oferecido pelo Ben Bella, que era o homem forte da Argélia naquela época, foi oferecido o exílio a ele. E ele foi, desde o começo, e ficou lá até o fim, como um exilado especial do governo argelino. Mesmo depois de Ben Bella ter caído, o novo governo argelino de Boumediene ficou tratando ele como uma personalidade internacional. Ele bem merecia isso. Foram 14 anos no norte da África. Eu fui à Argélia, quando ele estava exilado, e tinha um problema, entrava na Argélia com um carimbo diplomático de visto. E eu não tinha. Eu estava na França, tão logo fui eleito deputado federal por Pernambuco, e de Paris viajei para a Argélia sem isso. E entrei, o meu passaporte ficando retido no aeroporto, e eu saí porque ia me encontrar com Arraes. E iria voltar no outro dia. Isso nas vésperas do Natal de 1978.
Pois bem, e quando eu voltei, terminei o meu passaporte não sendo encontrado, quando era para embarcar, e terminei não embarcando. E fiquei sozinho no aeroporto, com uma dificuldade tremenda de me entender, sem nenhum tostão da moeda local, e precisando saber o que é que eu ia fazer, porque o avião para Genebra eu só poderia ter no outro dia. Então eu saí para procurar e terminei encontrando. Por acaso, pela ideia de que conhecia alguma coisa, sabia que era no Bois de Boulogne, da Argélia, onde ele morava, e passei a noite de Natal junto com ele de 1978. E engraçado, ali importante, com toda a família lá, e uma das coisas que eu comentei era que aquele era talvez o último Natal que ele passasse no exílio. E não deu outro, porque em setembro de 1979 ele voltou do exílio, porque começou aqui a se discutir a lei de anistia. E claro que o Natal de 1979 eu passei com ele e a família dele no Recife, até com toda a minha família também, para mostrar a ele que eu estava talvez imaginando, com a premonição, que ele não iria passar mais o Natal fora do Brasil. No Natal seguinte, Arraes voltou para casa beneficiado pela anistia concedida a todos os banidos pelo regime militar. E quando veio com a anistia, eu me lembro até hoje, foi uma das solenidades mais bonitas que eu assisti. No aeroporto do Rio, um mar de jovens esperando o Arraes. Quando ele chega ali, não tinha o serviço de alto-falante. Então ele começou a falar, estava todo mundo sentado, assim, sentou. E ele falava, os que estavam afim ouviam, repetiu por de trás e ainda. Mas ficou uma coisa tão linda, ele dizendo a volta para a pátria, que ele voltava com as mesmas ideias, que ele confiava na redemocratização do país. E o Arraes, ao contrário de outros, ele chegou com a grande liderança que ele tinha, ele se identificou com o conjunto das oposições. Doutor Ulisses, Tancredo, Montoro, Covas, Teotônio. Ele foi sempre o grande expoente. Mas ele aceitou o trabalho coletivo. Embora muitas vezes lhe pedisse para que ele liderasse uma frente isolada, como fez o Brizola, que fundou o PDT. E ele, durante todo o tempo da ditadura, ele participou de todos os movimentos. O fim da tortura. Ele esteve presente em todas as grandes caminhadas da luta da resistência. Era um grupo notável aquele que estava no comando das oposições concedida anistia. O Arraes, Teotônio, Ulisses, Tancredo, Montoro, Mário Covas, Brizola. Brizola não era do MDB, mas os outros todos estavam integrados nessa campanha. E eu me lembro, quando ele fazia parte da nossa executiva, ele estava ali toda hora, cobrando posições mais altivas, posições mais positivas, cobrando uma atuação de mais garra, de mais luta. O doutor Ulisses até às vezes ficava um pouco magoado. O senhor Arraes, cada vez ele quer coisas diferentes, mas ele está certo, doutor Ulisses, ele está numa angústia de ver a gente fazer alguma coisa para justificar a presença do partido na luta contra a ditadura e que não apareça que nós estamos apenas conectando o regime que aí está. Arraes volta a Recife nos braços do povo. Foi eleito deputado federal em 1982 pelo PMDB.
Em 84, Arraes teve uma importante participação na campanha pelas diretas já, ao lado dos grandes líderes políticos brasileiros. E 24 anos depois, Arraes volta a governar o estado de Pernambuco, mandato que começou a cumprir em 1986. Os princípios políticos que o Dr. Arraes traz em 86 são os mesmos. Os próprios adversários do Dr. Arraes reconhecem uma trajetória política das mais coerentes da vida pública brasileira. Mas volta um Arraes mais maduro, um Arraes que conheceu o mundo, que pôde estudar muito mais do que já tinha estudado, acima da média dos políticos com quem nós estamos acostumados a conviver, mas ele encontra uma outra realidade, uma realidade em que os movimentos sociais não eram tão pujantes quanto 62, a organização da sociedade não se dava no mesmo padrão que se via e com limites muito maiores do ponto de vista da capacidade do Estado dar resposta ao acúmulo da dívida social que havia sido estocada ao longo de políticas econômicas que desconsideraram as desigualdades regionais, que desconsideraram a necessidade de trabalhar a inclusão de muitos. Ou seja, são circunstâncias distintas, mas com um personagem que guarda traços de coerência perfeitamente compreensíveis na leitura de um governo ou do outro. Um governo que fez opção pela maioria, um governo que fez opção por programas que atingissem a grande massa da população e um governo que teve a capacidade também de fazer as mediações políticas, o diálogo permanente com os movimentos sociais, com a população de uma forma geral. Em 1990, Arraes deixa o PMDB para fundar o Partido Socialista Brasileiro. Pelo PSB, se elegeu deputado federal. Foi eleito pela terceira vez, em 94, governador de Pernambuco. Tenta a reeleição, mas enfrenta a primeira derrota contra Jarbas Vasconcelos, seu antigo aliado. Arraes fez toda a campanha anunciando a própria derrota, mas não desistiu da candidatura porque acreditava no que estava fazendo. Há eleição em que a gente ganha eleitoralmente e perde politicamente. E há eleição em que a gente perde eleitoralmente e ganha politicamente. Em 2002, se elege deputado federal para cumprir o último mandato.